Boa tarde, Carol. Aguardar mais um pouquinho enquanto os outros chegam. É o que, professor? Aguardar um pouquinho enquanto os outros chegam. E primeiramente, boa tarde. Boa tarde também. Ok, boa tarde, Eric. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, professor. Aguardando mais um pouquinho aqui, tá, gente? Boa tarde. Até um número considerável de alunos. Opa, Diogo e Beatriz. Milena também. Boa tarde, Bia. Quanto tempo? Juliana. Milena. Boa tarde a todos. Que bom revê-los, mesmo que remotamente, só com a imagenzinha aqui. Tô gostando de ver, o pessoal está comparecendo. Mais um minutinho, que aí bate 2 horas certinho e a gente começa. Turma, temos 9 participantes, 9 comigo, né? Então temos 8 alunos. À medida que eu for explicando, vocês podem interagir, perguntar, e se alguém for entrando durante esse período, vamos lá, Arthur Buna entrando. Então, a partir do momento que vocês notarem que tem alguém pedindo para entrar na reunião, eu estiver explicando e eu não perceber, se possível, me avisem. Tá, turma? No mais é isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu creio que vocês conseguem ver essa minha tela aqui, né? Então, agora eu vou vir bem aqui pro AVA. Conseguem visualizar, turma? Sim. Ok. Nossa aula de hoje é uma aula, de certa forma, um pouquinho complexa. Por quê? Porque estaremos, turma, abordando partículas. A partícula Si. E quando se fala em partícula Si, a complexidade se dá um pouquinho no campo tanto sintático quanto morfológico, tá? Então, o que que acontece? A gente vem aqui no AVA, certo? E quando nós clicamos, essas duas situações aqui, ó, eu vou visualizar isso bem aqui, tá? Então, quando eu coloco visualizar, aí que tá abrindo, tá carregando, como podem ver.
Vamos lá. Sempre fica um pouquinho carregado. Enfim, se não carregar, eu já baixei o arquivo aqui, ó. Tá? Então, os arquivos que tem lá são de atividades, tá? São atividades relacionadas à partícula, relacionadas à questão sintática, certo? Então, vocês vão notar que nós temos atividades sobre a partícula C. Questões do ITA, do Instituto Militar de Engenharia, tá? De uma certa complexidade, certa dificuldade, tá? Não é tão fácil quanto se pensa. FUVEST também. Só que para chegarmos a resolver essas questões, essas atividades que eu irei passar para vocês, a gente precisa ter um conceito, um embasamento teórico sobre a partícula C. E aí eu coloquei aqui, tá, pra gente, a gente vai trabalhar, e aí eu coloquei diversos sites aqui sobre a partícula C. E cada um deles, turma, tem uma abordagem diferente, situações diferentes, tá? Então, cada um desses aqui a gente vê de uma forma diferente. Eu vou começar na linha de raciocínio primeiro pelo Estude, um site muito Professor, bom. Oi, pode falar. Nicolas está pedindo para entrar. Opa, obrigado. Deixa eu... Certo. Nicolas e Tainá Alves. Eu já botei aqui para admitir todos. Muito obrigado. Ok. Gostei de ver o número de participantes agora. Aumentou consideravelmente. Certo? Ok. Turma, primeira situação. Sobre o pronome se. Funções e como usar. Tá? Esse site aqui é muito bom, que é o Estude. Que tem excelentes materiais. Alguns gratuitos e outros pagos. Tá? Eu gosto muito desse site também. Muito bom. Então, olha só. Hoje vamos falar sobre o se, tá? No nosso AVA, aqui, né, houve um probleminha que ele às vezes fica muito pesado. No AVA, eles falaram só como a palavra se, tá? No caso, a partícula se. Então, vamos vir aqui na trilha de aprendizagem, terceiro ano. Ok, turma, terceiro ano, língua portuguesa. Carregar aqui novamente. Vixe, pediu para logar. Enfim, vamos voltar para cá, para não perder tempo. Então, turma, a nossa trilha de aprendizagem hoje é sobre a partícula C. Funções e como usar. Podem perguntar a hora que vocês quiserem, não é tão simples quanto se pensa. Sobre o se. Você sabia que o se tem diversas funções e por isso pode ter diversos usos? Por esse motivo, muitas pessoas ficam confusas em relação ao emprego desta palavra e o que ela expressa em uma frase ou período. Isso pode ser prejudicial tanto na prova de português quanto no momento da redação, caso a palavra seja empregada de forma equivocada. Considerando a dificuldade do assunto, diversos vestibulares, inclusive o Enem, costumam cobrar esse tema com frequência. Para você ter uma ideia, essa mesma palavra pode ser pronome, conjunção ou até mesmo pode interferir na concordância de uma frase ao indeterminar o sujeito. Então, turma, duas palavras, duas partículas, expressões, termos, certo? Tome, ok, já deixei entrar aqui, obrigado. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ok, já permitiu o Tom entrar. Obrigado por avisar. Certo? Ok. Tom já está ingressando. Ok. Duas partículas, turma, bem certo. Professor, o senhor já liberou o espaço para enviar as atividades avaliativas de massa? Já, turma. Já podem consultar lá, vocês podem consultar e me digam se está tudo ok mesmo. Já coloquei as atividades direitinho, tá? Professor, não tem, não. Não, deixa eu verificar bem aqui, ó. Eu vim aqui atividades, tá? Deixa ele, ó, atividades. Aí eu vou colocar aqui, ó, terceiro ano, certo? Componente curricular, no caso de vocês, vamos ver as duas. Interpretação de texto. Ó, envio de avaliações domiciliares do mês de março.
Professor, o senhor pode tentar enviar de novo, por exemplo, porque, ai, meu Deus, me confundi. A professora de artes, Uhum. ela mostrou pra gente igual você tá mostrando. Só que ainda não tinha aparecido. Aí eu acho que ela atualizou, não sei o que ela fez. Um pouquinho mais tarde já apareceu pra gente. Então eu vou editar, vou colocar como se tivesse publicado hoje aqui. Vou editar aqui, tá? Tem Já. várias matérias, professor, que, tipo, eles enviam dia 15, aí chegou só hoje pra gente, dia 20 e tal. Então eu vou publicar logo hoje aqui novamente, ó. Então, publicar, hoje são 20, tá? Então, 20, entregar até dia 22, tá? Salvar. Quer dizer que a professora de arte, ela mostrou para vocês, aí ela conseguia mostrar e vocês não conseguiam ver, né? É igual o senhor tá fazendo. Ela disse que ela já tinha publicado, né? Só que ainda não aparecia pra gente. Aí eu acho que ela deve ter feito a mesma coisa que o senhor, aí um pouquinho depois apareceu. Certo, então eu vou agora pegar a de vocês, ó, terceiro ano, agora eu vou pegar a parte de gramática, tá? Tá. Professor, a gente vai Pode ver falar. agora a partícula si, né? Aham, É no exatamente. livro 2, né? Isso. Olha só. E tá bom, tá bom. Aqui, ó, envio a de gramática, né? Então eu vou editar aqui e vou colocar como publicando hoje, que aí vamos ver se aparece. Aí vocês têm que dar o jeito de entrar em contato, pelo menos vocês estão verificando que está aqui, né? Agora eu vou com as descrições, tudo direitinho. Agora eu vou vir bem aqui, publicar em, vou colocar como sendo hoje, certo? E aí eu vou colocar salvar. Pronto, então as duas estão aí, espero que dê tudo certo. Senão eu entro em contato, deixa eu ver aqui, alguém falou comigo no bate-papo. Ah, tá, só repetindo. Falaram que podem ter sido um erro do site, mas de qualquer forma, certo? Aí quando vocês vêm, vocês podem vir aqui atividades, né? Eu vou aqui terceiro ano, eu vou na de gramática agora. Pronto, tá aqui, ó. Apareceu com as outras. Vocês chegaram a olhar essas outras aqui, ó? Aparece para vocês? Questões sobre Não. sujeito de predicado? Isso é atividade, professor, ou é É, trilha de aprendizagem? Atividade que o senhor mandou, atividade, não? exatamente, Então atividade. não Sua apareceu matéria ainda, não tem não. nada. Eu tô bem aqui e ainda não Nadinha. apareceu nada. Mas vocês pesquisam da mesma forma que eu estou pesquisando aqui, turma? Não, a nossa. Tem uma aba, Fala aí, Carol. É diferente. é porque, tipo, tem uma aba de atividades, tipo, tem todas as matérias, e tem uma que a gente aperta todas. Então aparece todas as atividades que tem pra lá pra fazer. Só que não tem nenhuma da sua matéria, tanto de interpretação quanto gramática. Certo. Então, se vocês colocarem todos, meio que aparece assim para vocês, não é isso? Sim, de todas as matérias. Todas, né? Olha, então tá aqui, ó, todos. Aí eu coloquei, e bem aqui, ó, na aba, né? Apareceram todas as minhas. Agora eu vou colocar para vocês de todos, né? Pra gente ter uma ideia. Tem todos. Aí apareceram, ó, todas as disciplinas. Só que aí tem 86 registros. Aí tem que, rapidinho aqui, tem uma partezinha que aparece as páginas. Vocês já tentaram pesquisar aqui também, ó? Já colocaram lá do pesquisar? No nosso não tem essa opção de pesquisar. A lateral, não tem essa lateral verde do senhor? É igual a nossa. A Aham. gente aperta em atividades, aí tem a opção de ir por matéria ou todas, entendeu? O nosso é Uhum. desse jeito, não tem essa opção de pesquisar assim, não. Certo. Eu vou verificar com a tia Thais ainda hoje, quando nós terminarmos nossa aula, o que que aconteceu. Por que que ó, tá aparecendo todas? E quando eu coloco assim, vocês não conseguem enxergar nem essa minha aqui, ó. Publicada desde o dia 8, olha só. Questões sobre sujeito e tipos de predicado, terceiro ano, tá? É, E as demais disciplinas. Então, ó, vou colocar aqui. Ó, Terceiro, professor, eu tô aqui no portal, não tem nenhuma dessa matéria. né? Certo. Então eu vou falar com a tia Thaís, inclusive até mostrar esse vídeo para que ela dê uma olhadinha, tá? O que que tá acontecendo, tá? Porque aí a gente faz assim e para mim, na verdade, elas estão aparecendo, né? E para vocês não, que é o principal que deve aparecer. Vou verificar com ela. Quando eu coloco assim, ó, aparece tanto aquelas das questões sobre sujeito e tipo de predicado, quanto a questão da partícula C, tá? Essa aqui
Talvez porque tenha passado do dia. Eu vou editar essa aqui, mas essa aqui para dia 22, tá? Eu vou editar todas, colocar, estender aqui para dia 22. Ver se aparece alguma. Então essa aqui eu vou colocar para o dia 22. Salvar. O senhor não mudou a data do dia de publicar? Oi? O senhor mudou a data do dia Mas de publicar? já foi publicado, né? Então não teria porquê. Eu coloquei da entrega porque ela pode ser que ela assuma, né? Então, mas aí eu vou, se for o caso. Olha, eu coloquei uma aqui sobre questões sobre funções da linguagem. Vocês também não chegaram a verificar essa, né? Também não. Também não, né? Então eu vou fazer que nem a Juliana falou. Eu vou colocar. Deixa eu pegar que 2 pessoas estão pedindo para entrar. Deixa eu admitir aqui. Ok. Isadora. Também não é só nossa matéria, não, que não Não. aparece. Ah, tá. Muito bem. Então, muito obrigado. A gente vai fazer. Aí, como o senhor vai falar pra Thaís, né? Aham. Aí o senhor fala também que tem outras matérias que não aparecem pra gente. Muito obrigado, Nicolas. É bom porque Porque o prazo é até dia 22. certo, eu fico muito preocupado com relação a isso. Muito obrigado, Nicolas. Já vou comunicar, tá? Eu vou encaminhar esse videozinho para ela. Então, eu vou mexer aqui também, ó, para mudar na publicação, colocar hoje, certo? E aqui também para entrega para dia 22, para ver se essa. Ah, sim, mas aqui tá maior. Data de publicação, tudo bem. Entregar até dia 22. Pronto, ok. Salvar. Vou deixar salvo também, eu tenho que falar com ela urgentemente sobre isso, tá? O mais é possível, e aí vocês já me esclareceram que não é só na minha disciplina. Já me tranquiliza, que eu fico preocupado. Meu Deus, será só na minha? Mas na de vocês, ó, pode ser que apareça assim também, eu não sei. Aí dá um pouquinho mais de trabalho. Aqui, ó, no final, nós temos registros, páginas, né? Deixa eu clicar nessa bem aqui. Professor Guilherme quer entrar. Opa. Certo, admitir, ok. Certo. Então, turma, seria interessante vocês virem até aqui, ó. O que que aconteceu? Eu cliquei na 5 e apareceram todas as avaliações, ó, na página 5. Depois vocês verificam, ó, de geografia, química, balcão de redação, segundo ano mínimo, primeiro ano, terceiro ano geografia. Vocês podem tentar vir à página 5, ver se aparece. Vocês vão colocar em todos, O né, nosso geral. não é assim, professor. Não é, né? Não. Aí já complica um pouquinho. Então, já vou comunicar isso para ela, tá, turma? Me perdoe, mas como vocês viram, não é só na minha, então eu vou conversar com ela o mais rápido possível. Terminou a aula, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar em contato com ela, porque se eu coloco aqui, né, vamos lá, aqui, atividades, certo? Então, ele carregou atividades, tá carregando. Ok, aí eu venho, se eu colocar aqui certinho, para mim, como vocês podem ver, ó, vai aparecer. Vamos ver aqui interpretação de texto. Tá aí, ó, aparece. Eu vou tirar uma foto aqui também e mostrar para Thaís e comunicar, tá? E perguntar o que está acontecendo e falar. Então, não se preocupe que isso será solucionado. Então, para a gente só esclarecer, enfim. Então, vamos voltar para o nosso assunto. Isso aqui já tá sido registrado, né, comunicado, e eu vou falar para a Thaís. E aí ela vai dar um retorno para vocês, tá? Uma posição. Já vamos dar início aqui. Eu já autorizei as pessoas a entrarem agora, também recente, mais uma. Opa, 18 participantes. Ok, turma. Então, vamos dar início. Me perdoem aí por esse contratempo, mas era necessário. Turma, sobre a questão do se. O se, ele tem diversas funções, tá? E, por isso,
pode ter diversos usos. Por esse motivo, muitas pessoas ficam confusas em relação ao emprego dessa palavra e que ela expressa em uma frase ou período. Isso pode ser prejudicial tanto na prova de português quanto no momento da redação, caso a palavra seja empregada de forma equivocada. Considerando a dificuldade, tá? Alguém aqui no bate-papo. Ok. Certo. Eric deu uma ideia sobre mudar o horário de publicação. Ok, eu vou tentar mudar o horário também de publicação mais tarde. Ok, obrigado, Eric. Vou tentar. Certo, gente. Considerando a dificuldade do assunto, diversos vestibulares, inclusive o Enem, costumam cobrar esse tema com frequência. Para você ter uma ideia, essa mesma palavra pode ser pronome, conjunção ou até mesmo pode interferir na concordância de uma frase ao indeterminar um sujeito. Como falei para vocês, existe uma outra situação também, uma outra partícula que é o que. A gente estuda o se, depois estuda o que. Com relação ao se, né? Agora deve estar se perguntando, como vou entender todas as funções do se? Fique tranquilo, pois neste post explicaremos detalhadamente quais são os possíveis empregos dessa palavra. Então, vamos lá, acompanha aqui. Acerca do se. Primeira pergunta, se é pronome? A resposta para essa pergunta é, pode ser, mas nem sempre essa palavra exercerá a função de pronome, tá? Porque nós temos a situação do pronome pessoal oblíquo, certo? Como vimos na introdução, o se pode assumir outras classes gramaticais. As mais comuns são conjunção, geralmente expressa a condição, e verbo, quando indetermina o sujeito, tá? Tipo, vende-se. Funções do pronome se. Entre as funções do pronome se estão as de pronome reflexivo e apassivador. Além disso, essa palavra pode ser conjunção, né, uma condição condicional, indeterminar o sujeito ou ser uma partícula de realce. Abordaremos todas essas questões detalhadamente na sequência. Então, vamos lá. Podem perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Aqui, ele desempenha uma determinada situação em que ele é uma partícula, tá? Apassivadora. Nessa situação, o vocábulo indicará que uma determinada ação é praticada e sofrida ao mesmo tempo, pela mesma pessoa, ou seja, ela se reflete. Um exemplo disso seria a seguinte frase: João cortou-se com a tesoura. Aqui nós temos uma voz verbal. Qual seria a voz verbal? Nós temos 3 vozes verbais. Vocês lembram das vozes verbais? Eu não lembro do nome, mas eu sei que é aquela que pratica ação e que recebe ação. E tem a outra terceira também. Tem a que pratica ação, a que recebe ação e tem outra. Qual a outra? Que faz as duas coisas. Pratica e sofre ação. Essa aí é a reflexiva. Certo? É interessante falar porque nós temos a partícula. Então vamos aqui rapidinho. Deixa eu abrir um Word aqui. Eu quase não tenho ícone na minha tela, né? Certo. Então vamos lá. Deixa eu ver se alguém no bate-papo falou uma coisa, não. Então olha só, turma. É interessante a gente dar essa pausazinha para falar de vozes verbais. Nós temos as vozes verbais. Vou aumentar aqui essa fonte, porque senão vai ficar muito pequenininho para vocês. Eu nem gosto dessa fonte. Eu gosto dessa aqui, Arial. Apesar de não mudar muita coisa. Certo? Nós temos as vozes verbais. Nós temos a ativa, tá, turma? Que é quando o sujeito pratica a ação. Certo. O sujeito pratica a ação. Vou colocar um exemplo aqui. João organizou a festa às 9 horas. Então, ele praticou a ação, o ato de organizar. Nós temos, tá, a voz passiva, que é justamente quando o sujeito sofre a ação. E aí, o que acontece? Aqui eu tenho o sujeito, na passiva não será mais o sujeito. O João será outro. Por exemplo, a festa foi
organizada por João às 9 horas. Então, João deixou de ser o sujeito, tá? Então, aqui eu inverti a situação, que a voz ativa e agora a voz passiva. E tenho a terceira, que é a reflexiva. O que seria essa reflexiva? É quando o sujeito pratica e sofre ação. Certo? Reflexiva, o sujeito pratica e sofre ação. Ok, então, vou colocar aqui, João cortou-se com a tesoura. E aí tá aqui a partículazinha passivadora, que é o se. Turma, esse assunto aqui ele é bem cobrado em concursos e vestibulares, para vocês terem uma ideia, tá? Quer ver? Eu vou colocar aqui um pouquinho sobre o verbo. Eu vou acessar aqui meu arsenal de questões. Deixa eu ver aqui um teste sobre verbo. Pronto, bem aqui. Olha só, várias questões de vestibular, aqui ó, PUC, tem de concurso, concurso de nível superior. Desculpa, gente. E olha só, aqui nós temos uma questão de concurso sobre voz passiva. Vou pegar ela rapidinho e vou analisar aqui como é que vocês estão de reconhecimento de vozes verbais. Aumentar a fonte. É de português, tá? Parte gramatical, questão nível superior. Da Santa Casa. Transpondo para a voz passiva a frase: eu estava revendo naquele momento as provas tipográficas do livro. Obtém-se a forma verbal. Leiam, analisem e me deem a resposta. Vamos lá, turma. Conseguem ler e enxergar direitinho, né? Sim. Ok. Então tá aí, ó. E aí eu vou ensinar um macete para vocês interessante, que vocês não vão mais errar esse tipo de questão. Porque tem duas formas, tá? E aí eu vou ensinar as duas para vocês. Ensinei isso em outras turmas, em outras aulas. Todo mundo, eita, professor, nunca tinha percebido. Então, tanta coisa assim que... Porque dicas, macetes são essenciais, né? Já teve gente respondendo aqui. Eu vou olhar aqui. Eric respondeu, Tommy também. Vou deixar guardado aqui. Eu quero ver os demais. Opa, para vocês terem um nível bom, eu gosto de vocês. Um monte de gente respondendo aqui. Já deu tempinho, então vamos lá. Letra E. Agora, vamos ver. Eu queria que alguém que respondesse, deixa eu verificar quem eu poderia chamar aqui. Juliana respondeu, Carol, Nicolas, Milena, todo mundo. Alguém se prontifica a dizer por que marcou a letra E? Como fez? O que levou em consideração? Essa questão dá para fazer em Professor, 20 segundos. Oi, pode falar. ninguém quer falar, não? Eu falei. Pode falar, Nicolas Arrocha.
Eu escolhi a letra E porque, no caso, quem sofreria a ação seria as provas. Uhum. E estaria mais encaixado aqui com estavam, porque estavam sendo revistas. Acho que Boa, é isso. Nicolas. É isso. Tu foi de uma forma mais simples, assim, no que diz respeito a não se ater às regras gramaticais. Foi pela questão da concordância. O macete é o seguinte, gente. Rápido, tranquilo. Olha só. Eu estava revendo naquele momento as provas tipográficas do livro. Ele quer para colocar para voz passiva, tá na ativa. Primeira coisa que eu faço, identifico aqui na voz passiva quem vai ser o sujeito. Pá, venho bem aqui e aí, ó, o que que eu olho? Tá no plural. Pronto, já era. Essa aqui não pode ser porque está no singular. Tchau, papai. Essa tá no singular. Tchau. Essa singular. Tchau. Sobraram só essas duas. Aqui, em momento algum, indica possibilidade ou dúvida. Seriam é possibilidade. Tchau. Fiz por eliminação. Tá aí a resposta, a letra E. Então, fizemos de uma forma só eliminando. Olhou qual que estava no plural. E aí, para vocês terem uma ideia, a questão nem se ateve tanto à questão gramatical de participe passado, fazer transformação, enfim. Porque tem uma outra situação também, tá? Para a questão da transcrição das vozes verbais. Ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Pegar esse teste aqui para vocês terem uma ideia. Aqui eu tenho uma que aborda vozes verbais. Aqui outra de vozes verbais. Outra, certo? Mais outra aqui, certo? Para vocês terem uma ideia, é muito abordado, tá? Só que os concursos vestibulares, turma, eles costumam não falar mais assim, ó. Isso aqui tem até algumas questões antigas. Eles não falam mais assim, passa da voz ativa para passiva, transpondo. Agora eles falam assim, estabeleça uma relação modo verbal, modo temporal. E aí nós temos umas situações aqui que seria interessante. Está falando de partículas, a gente tem que entender tudo relacionado à partícula, a questão do si, a passivadora, já que a gente está falando da partícula si, né? Vou colocar situações que, embora não tenha partícula si, mas é a questão verbal e eu quero que vocês, preciso que vocês consigam responder. Vou pegar aqui, ó. Foram feitas foi reunida, é realizada, foram feitas, foi reunida, é realizada, será dito. Ou, dito tá bom. Turma, eu vou pegar essa primeirinha aqui e vou perguntar para vocês. Foram feitas. Pergunto a vocês. Como eu transformaria? Eu vou criar uma situação aqui. Deixa eu criar uma dessa aqui. Só para a gente ter uma ideia, eu quero só a locução verbal, mas eu vou colocar para vocês terem uma ideia dela na frase. As atividades foram feitas a tempo. Como é que eu transformo, eu faço uma correspondência verbal com essa situação bem aqui para transformá-la na voz ativa com um único verbo? Como é que vocês colocariam? E aí, como vocês colocariam aqui? Fizeram as atividades a tempo. Boa, Eric. Top. Então, na voz ativa, fica assim, ó. Fizeram as atividades
a tempo. Fizeram as atividades a tempo. Agora, eu quero só o verbo. Não estou nem colocando uma oração. Eu quero só o verbo para transcrever aqui. Foi reunida é o mesmo que... Turma, não me deixe no vácuo, por favor. Reuniram? Não, aí olha só, boa. Não acertou, colocaram reuniram. Olha só como é que a gente faz. Foco, atenção, que a gente vai utilizar para as outras. Deixa eu ver quem mais respondeu aqui. Foram reunidos? Não, Tome, porque a gente não pode colocar dois verbos. A locução verbal é por particípio. Eu quero para ativo. Ativo é só um verbo. Aqui, ó, como aconteceu no anterior, eu transformei dois verbos em um. Agora eu vou transformar novamente dois verbos em um. Deixa eu ver aqui. Não, também não é reuniram-se. Pode mostrar o exemplo de cima de novo, por favor? Ok. Tá aqui, ó. Foram feitas. Tá? E aí ficou fizeram. E aí, turma? Como é que fica foi reunida? Já falaram reuniram? Não. Sabia? Isso é que é legal. Muita gente acabou errando, esgotou a hora das respostas. Agora vamos para correção. Olha só esse macete. Isso aqui é muito interessante. Vocês não vão errar mais de jeito nenhum. Que é dica e macete de cursinho. Primeira coisa. Como é chamado esse verbo bem aqui? Como é que você chama esse verbo? Como é que ele é chamado? Tem dois verbos. Esse primeirinho é chamado de... Não, eu sei que é isso. Não, gente, é a função que ele desempenha. Ele é que tipo de verbo? Não é auxiliar. Exatamente. O nome que dá? Ah, tá. É verbo auxiliar. Tá? Verbo auxiliar. Boa. E esse outro verbo é chamado de quê? Um é o verbo auxiliar e o outro é chamado de... Principal? Exatamente. Verbo principal. Olha só esse macete agora. Primeira coisa que eu faço. Eu detecto o verbo principal. Aí, para eu ter uma ideia, eu faço na cabeça o que eu faço. Eu jogo ele no infinitivo, em sua formação original. Guardo ele. Pá, vou deixar ele guardado. Deixa ele para lá. Agora eu vou para auxiliar. E faço algumas perguntas. Primeira, está no, vocês vão responder. Está no singular ou no plural? E aí, turma? Singular ou plural? Não vou perder tempo, nós temos 2 minutos antes de cair a conexão rapidinho. E aí? Está no singular, meu Deus. Singular. Singular. É assim que eu gosto de ouvir. Todo mundo junto e falando rápido. Tá? Ótimo. Singular. Qual a pessoa verbal? Primeira, segunda ou terceira? Terceira. Terceira. Boa. Terceira pessoa. E agora, com exatidão, certo? Com exatidão. Vocês têm que me dizer, não pode dizer, é só esse tempo assim, não. Qual é o tempo verbal que nós encontramos nesse verbo aqui? Qual é o tempo verbal? Pretérito. Pretérito. Pretérito, exato. Vocês têm que ser mais exato ainda. Não pode ser só pretérito, só passado. Pretérito perfeito. Exatamente. Nós já vimos verbos, então nós já estudamos verbos. Então, nós temos aí pretérito perfeito. E aí, o que a gente faz? Oi, pode falar. Seria imperfeito como? Perfeito se ele desse uma ideia constante de fazer mais de uma vez. Tipo assim, ia. Entendeu? Ah, sim. Pretérito perfeito. Agora, o que eu faço, turma? Simplesmente eu pego o verbo reunir e coloco no singular, na terceira pessoa do pretérito perfeito. Fica reuniu.
Viu só? E aí nós vamos fazer depois, quando voltarmos no intervalozinho, com todos os demais exemplos. Pronto. Aí vamos fazer a mesma pergunta. Turma, o nosso aplicativo ele vai cair esse momento, tá? E aí eu peço uma pausa de 5 minutos para que a gente possa voltar. Vocês vão marcar 5 minutos e todo mundo retorna para poder coincidir o horário direitinho, tá? Então, todo mundo já sabe uma pausa de 5 minutos para se organizar, para não perder tempo. E aí a gente volta com 5 minutos. Ok, galerinha? Todo mundo ciente, né? Então, temos menos de 1 minuto. E professor, Oi, pode falar. durante esse tempo, você pode botar naquela parte de reflexivo, por favor? Ok. Certo. Isso, bem aí.